Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja com você, te abençoando, te iluminando, em nome de Jesus. Bem, vamos conversar sobre tudo, né? Vamos responder perguntas. Hoje iremos falar sobre marcas, né? A marca dos espíritos, né? E vamos fazer um ping-pong rápido, porque já temos 2 vídeos longos de 1h30 sobre o assunto, tá? A questão é, vamos lá, direto ao assunto. Espíritos bons e ruins costumam marcar as pessoas. Ou seja, Deus e o diabo costumam deixar uma marca sua nas pessoas. E existem chips espirituais. Não é que um dia irão inventar a marca da besta. A besta, ela vai usar apenas uma coisa que os espíritos usam. Os espíritos costumam marcar as pessoas, chipar as pessoas, através de germes, calcificações de germes, marcas, pintas e lunduns na pele ou dentro da carne. Bem, é um assunto interessante, tá? E eu estou aqui para responder a maioria das perguntas sobre este assunto. Hoje é sexta-feira, é dia de subir ao monte. Iremos subir ao monte daqui a pouquinho para orar e quebrar todas as macumbas em nome de Jesus. Mas me fizeram muitas perguntas sobre este assunto. Então resolvi fazer um ping-pong sobre este assunto. Então vamos lá. Marcas, chips, né? Espíritos, pessoas também costumam marcar as pessoas, como o dono de um boi costuma ferrar uma pessoa, colocar uma ferradura e ferrar esta pessoa, né? Então, quando a gente diz fulano está ferrado, né, é porque fulano está marcado, né? Geralmente quem faz pacto ou com Deus ou com o demônio, ele é chipado por Deus ou pelo demônio. Deus também faz isso. Exemplo, todos os judeus são marcados. Existe a circuncisão. E a circuncisão é uma marca de Deus, de um pacto que foi feito por ele com Abraão e toda a família de Abraão. Então, essa questão de marcos, chips espirituais, não é uma coisa só do diabo, mas é uma coisa que o mundo espiritual faz. Então, tanto o mundo espiritual do bem, quanto o mundo espiritual do mal. Ou seja, deixamos as marcas em tudo que fazemos, ou deixamos um tipo de chip, né, em tudo que fazemos. Bem, na Bíblia nós encontramos a circuncisão como marca, né, também o Atenaz que queimou a língua. Encontramos sinais de Deus no povo de Deus. Encontramos também sinais, marcas, como ele colocou em Caim. Que marca foi essa? Que chipada foi essa que Deus fez em Caim? Mas era uma chipada visível para que ninguém matasse Caim, para não ser vingado 7 vezes mais. Então, sobre questão de marcas e chips, né, a Bíblia está cheia. Toda pessoa que faz um pacto, ou com Deus ou com o diabo, é marcado, ou por Deus ou pelo diabo. Que tipos de marcas são mais comuns? Então, encontramos na Bíblia de cara a circuncisão, que era um corte dado na cabeça do pênis da pessoa. Ou seja, na cabeça do pênis tem um tipo de um cabresto, como o cabresto que tem numa vaca, num boi, né? E se cortava esse cabresto no 7º dia da criança com uma faca, fazendo com isso um sinal chamado circuncisão. Opa, chegou um cafezinho? Obrigado, Deus lhe abençoe, tá? Amém. Vamos tomar um cafezinho pra gente conversar, coisa boa. Delícia. Delicioso, Deus te abençoe. Então, essa questão de marcas, chips, é também uma lei da natureza, né? Quando um homem dorme com a mulher, ele deixa algo dentro dela e ela também deixa algo dentro dele. É como se fosse uma troca, uma chipada, né?
Quem trabalha com libertação vê de cara essas questões de chips, né? E esses chips se apresentam em formas de lundum na pele, de marcas. Existem marcas raciais, ou seja, pessoas que sofreram uma flechada, né, na família, pode nascer com a marca da flecha, onde levou a flechada. Seria uma tatuagem quântica? Sim, seria uma tatuagem quântica, né? Ok? Se eu mandar meu voto pelo PayPal, você leva para o monte? Levo, Gabriel. Deus te abençoe. Então, a marca é como, por exemplo, a moeda brasileira, né? Tem a marca brasileira, tem a onça, né? Como acaba de dizer, é uma oncinha, sabe que a nota de R$100 tem a oncinha, é a marca brasileira. Então, o dólar já, a moeda inglesa tem a rainha e assim por diante. Então, essa questão de deixar as marcas e ter a marca é uma coisa muito interessante, a tal ponto que quando um povo conquista outro povo, eles colocam a bandeira. A bandeira é a marca do poder daquele rei. Então, quando Portugal dominou as terras brasileiras, Portugal colocou a bandeira, né? A marca do rei de Portugal. Ok? Então, as marcas seriam também uma espécie de domínio, ou de controle social. Isso nós encontramos, por exemplo, em um determinado curral de vacas, nós encontramos vacas de uma determinada raça que você não quer que se misture com outra. Então você marca essas vacas com um determinado símbolo, e esse determinado símbolo vai fazer com que você controle melhor o seu rebanho. Chips utilizando germes é o mais comum que tem. Eles conseguem dominar a mente da pessoa, principalmente a toxoplasmose. Ela age no cérebro e age nas amígdalas cerebrais, onde tem forte ligação com a área prazerosa do ser humano. Então existem muitos chips feitos de vermes, toxoplasmose, né? Eles se calcificam na pele, nos ossos, no sangue, no cérebro, sendo um tipo de um chip. Nós fazemos isso com o cachorro, né? Colocamos um chip na pele do cachorro. O chip da pele é bem pequenininho, né? Mas ali tem todas as informações do cachorro, podendo ser alteradas as informações. É como se fosse um documento da pessoa. Em breve não vai existir mais documentos de cédula, mas sim um chip, né? E onde vai introduzir na pele, e a pessoa, ao passar a mão, o braço, o dedo, ali já lê a sua altura, o seu tamanho, o seu peso, tudo vai ter ali, né? Porque isso já acontece com cachorros e soldados, soldados que antigamente era uma medalhinha no pescoço, mas se trocavam muitos defuntos na guerra, né? Agora estão partindo para chips, e são nanochips, né? Que são chips pequenininhos, que são colocados, né, na pele do couro cabeludo. Os espíritos já fazem isso faz muito tempo, tá? Quem é vítima de macumba ou pactos, eles têm uma marca, e essa marca é na carne. Existe uma alteração na carne. Existe uma íntima relação entre germes, fungos e memória e chips. Você está me entendendo? A memória, né, do germe, ela é muito grande. O germe, ele, principalmente a toxoplasmose, decora tudo quanto foi vivido com seus hospedeiros. Então, se ele passou por 10 hospedeiros, os germes sempre são assim. Eles copiam informações dos 10 hospedeiros. Os vampiros também fazem isso. Exemplo, a muriçoca. Ela suga o sangue e ela passa a ter memórias daquela pessoa.
porque a memória está no sangue. Pessoas que fizeram pacto com o diabo ou votos, os espíritos vêm à noite e colocam um chip nessa pessoa. Às vezes é um carocinho, às vezes é um lunduzinho, e pode ser em vários lugares. No braço, na pele, na coxa, na perna, na genitária, no pênis, na vagina, dentro ou fora, né? Ou seja, o lugar mais comum também é no couro cabeludo da cabeça. Oxê, porque tem couro cabeludo de vários lugares, né? O sovaco não é couro cabeludo também? Chiquinho. Então, essa questão de chip é uma coisa muito interessante. E até porque esses espíritos servem como forma, esses germes calcificados servem como forma de informações para os espíritos. E existem centenas e centenas de germes que ainda não foram catalogados e que muitos deles são extraterrestres. Veja aí, germes extraterrestres, Joilson de Assis, o chip com CH, né? Não é chip é com SH, tá? Chip dos espíritos. Bem, isso é só uma questão de milênios. Isso não existe hoje, isso existe há muito tempo. Então, às vezes, um espírito coloca um chip numa mulher e você tem que anular esse chip. Aí cabe ao exorcista anular esse chip, que pode ser vivo, calcificado ou introduzido. Como assim? Um tipo de um espinho, um tipo de um verme calcificado ou um verme vivo. Quando se anula, se vomita, né? Sai por cima ou sai por baixo, né? E é muito feio, tá? Muito feio. Às vezes sai como fosse uma cobra, um rato, e sai também como fosse um líquido amarelo, e ele se mexe, esse líquido amarelo se mexe como fosse uma baba viva, né? Tem também a baba maldita. Veja aí, a baba maldita, Joilson de Assis, que é uma baba cheia de protozoários, de vermes, e essa baba, ela controla a mente humana e é um elo de ligação entre os espíritos e a pessoa. Bem, eu estou fazendo aqui um jogo rápido sobre chips. Temos 2 vídeos, se você colocar chip, CHIP, dos espíritos Joilson de Assis, você vai ter 2 estudos de 1h30 cada um. Como esse assunto foi muito interessante e as pessoas começaram a entrar em contato comigo para anular esse chip, queriam mais informações, então eu resolvi fazer esse jogo rápido antes de subir ao monte, tá certo? Então o jogo rápido é esse, é que a questão de chip é uma coisa que existe há muito tempo, desde que o mundo é mundo. E eu acredito que Eva foi chipada por Lúcifer, né, ao ter relacionamento com ele no Jardim do Éden. E que esse chip foi um germe, né? Quando os anjos possuíam as mulheres, elas engravidavam de gigantes. Mas se Lúcifer possuiu Eva, por que Eva não engravidou? Ele não era um anjo? Né? Não era um serafim? A resposta você encontra no nosso canal. Lúcifer é uma mulher. Então, por que Eva não engravidou dele? Porque não é ele, é ela. Mas um germe passou para a família, para a raça, que passou para Adão, que passou para seus filhos, seu primeiro filho, Caim. E esse filho foi extremamente violento. Tem germes que controlam totalmente a mente humana, como o vírus da raiva. O vírus da raiva, a pessoa chega a se comportar como um cachorro. Late, grune e morde muito, né? Antigamente uivava e tudo mais. É porque hoje, quando se tem esse problema, já se coloca no hospital, já dando Amansa-Leão, Diazepam, Diampax, Sadol, e o cara... Mas antigamente, como não tinha isso, né, eles ficavam soltos pela mata, eles uivavam. Então, um dos vírus mais potentes que existe, né, tem o da varíola
e tem o vírus da raiva. O vírus da raiva ele está crescendo no mundo, por isso que animais estão atacando mais as pessoas. Né? Países como a Índia, os tigres estão atacando as pessoas, porque os tigres pegaram a raiva com o ser humano. E esse vírus da raiva ele está crescendo de uma forma ordenada. É como se ele estivesse ganhando espaço entre os homens. Talvez seja ele que irá provocar a Terceira Guerra Mundial. O ser humano, ele é chipado, e é chipado com vermes e fungos. Algumas árvores se comunicam com outras aves através de um fungo em suas raízes. A toxoplasmose tem saudade dos seus hospedeiros, já foi comprovado isso, onde um rato se entregou à morte porque estava apaixonado pelo gato, porque tinha o vírus do gato. Isso foi um estudo alemão. Então quer dizer que o toxoplasmose que saiu do gato e foi para o rato, estava querendo voltar para o gato e fez com que o rato se suicidasse, se entregando ao gato, para o gato matá-lo. Isso é uma coisa de doido. Sim, é de doido mesmo. Então, encontramos uma íntima relação entre pecado e vírus. Como se o pecado fosse um vírus. A Bíblia diz que a carne está com, tatá, mimi, naná, dadá, com o pepé, cacá, dodó. Como se o pecado fosse um vírus. E de fato, o pecado é um tipo de vírus que nos tornou meio burro. Entendeu? E esse vírus só se acaba com a morte. Né? É a parte física dos espíritos. Seriam os germes. Os germes seriam os espermatozoides de Lúcifer. E eles dominariam a mente das pessoas, calcificariam, copiariam, dominariam a sua personalidade, mudaria a sua personalidade. E outra mais, eles têm capacidade de ler o seu DNA. É isso que acontece com o vírus. Ao entrar na corrente sanguínea, ele copia o DNA do hospedeiro. E quando ele chega muito violento. Aí depois que eles copiam bem muito, eles se tornam mansos. Por isso que chama-se imunidade de rebanho. Quando o vírus já está farto de informações, então ele para de matar. Isso é uma coisa de doido, mas existe vírus extraterrestres. Esses vírus extraterrestres seriam o quê? Um cometa que caiu, uma estrela que caiu, ou uma estrela que namorou o homem. Então, esses chips são colocados pelo homem também. Onde tem tesouro tem chip. Eu subi num monte, a Serra Branca da Paraíba, né? Essa Serra Branca da Paraíba é muito linda, parece que você está em outro planeta. E a gente passa quase 3 horas para subir lá em cima. Só que quando a gente subiu lá em cima tinha um pino de 1 metro e pouco, de bronze, enfincada, como diz o Matuto, enfincada na rocha. E tinha lá USA, ou seja, Estados Unidos das Américas das Américas. O que os Estados Unidos das Américas das Américas vieram aqui na Paraíba, foram lá na Baixa da Égua, subiram um monte de 3 horas que é necessário subir, cavaram um buraco de 1 metro, botaram um pino de bronze maciço, de 1 metro dentro de uma rocha pura, que para cavar tem que ser uma máquina boa. Para que eles fizeram isso? Chiparam o lugar. Algum mineral tem lá que interessa a eles. Então esse negócio de chip e domínio não começou ontem. Isso começou com Adão e Eva. Ou seja, como é que Lúcifer passou o pecado para a nossa geração? Como é que o pecado passa geneticamente? Para o pecado passar geneticamente, ele precisa de algo genético. Então, veja aí, o pecado é um vírus, Joilson de Assis. Seria um vírus mutante que nos tornou fracos e burros, tirou nossas asas, a nossa inteligência diminuiu 95% e nos deixou mais fracos que um cachorro, que um gato, que um rato. A barata voa, você não voa. Então, isso é um chip. E esse chip só se acaba com a morte. Por isso que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então, os demais chips também existem. Né? Os espíritos sempre fazem isso. Né? Sejam chips sexuais, sejam chips no sangue, na carne,
né? E alguns deles são vivos, se mexem, alguns deles são uma manchinha, alguns deles são uma leve, como fosse uma verruga, algo parecido. Você está me entendendo? Então, do jeito que uma árvore se comunica com outra, através de suas raízes, em uma espécie de fungo entre as raízes, forma um cordão neural, né? Porque alguns vírus estão exatamente no cordão neural, assim seriam os espíritos se comunicando com algo que representa eles dentro da pessoa. O que é que representa eles dentro da pessoa? O chip dos espíritos. Quem é macumbado, existe até o sinal. O que é o sinal? O sinal é quando o cara rouba uma calcinha, uma cueca de outra pessoa, leva para macumba. Por quê? Porque ali está as informações genéticas do cara. Então o cara... Aí tá lá a calcinha da mulher, dá 7 nó, tal. O espírito vê o cheiro, vê o DNA e vai atrás. Como se fosse um cachorro, né, que cheira e vai atrás. Então também existe outro sinal, que é um sinal que você bota na frente da casa da pessoa para o espírito achar a casa da pessoa, né? Ou seja, nada é novo na Terra. Agora, como anular isso aí? Quando o chip vai ficando mais velho, ele vai ficando mais bom. Como diz o Matuto, mais velho e mais bom. E essa informação genética, vai passando com mais facilidade. Seria uma antena, um chip de cachorro dentro de você, ou dentro de alguém, tá? Esse chip sofre interferência com fases da Lua e meses mais forte. Cleide Selma, olha, Cleide, que pergunta boa, Cleide. Sim, ele sofre interferência. Na Lua cheia e nova, ele se torna um fortíssimo, né? Se tornam fortíssimos. E algumas fases do ano também servem, né, como fortalecimento ou enfraquecimento desse chip. O mês de agosto é o mês onde esse chip mais aparece. Por isso que há tanta coisa no mês de agosto. Pastor, estou com um problema no estômago. Na igreja disseram que foi comida consagrada que comi. Na época eu tive caractocone na visão, que é um problema na córnea. Será que foi toxoplasmose? Sim. A maioria desses problemas é provocado por germes. Eu apoio o Faraó. O Faraó dizia que a maioria desses problemas são provocados por germes. E os germes são o mundo intermediário entre os espíritos e as pessoas. Você está entendendo? Ninguém dormia com o Faraó sem antes introduzir vários alhos na vagina e comer também, porque o Faraó tinha medo de alguns tipos de vírus sexuais que dominariam a mente, copiariam as informações. Que coisa, né? Que viagem astral. Quando eu era adolescente, tatuei o símbolo de uma deusa pagã, Wicca. Hoje me arrependo. Acho que pode trazer alguma influência negativa para a minha vida. Eu acho que sim, né? É como se fosse um oferecimento, né? Mas podemos anular isso aí em nome de Jesus. Esse chip sofre interferência da Lua. Oi, pastor, oi. Deus te abençoe, pastor, amém. Tem alguma pergunta para fazer? Que hoje é um ping-pong, né? Paz, Rita de Cássia, Natália, pastor, ore por mim, meus filhos, amém. Ok. Tem coisas que a gente não pode falar aqui, né? Mas esses chips os homens também vão usar. Já usam, tá? Já estão usando. Não pense que eles vão usar, não, que já usam. O seu celular é um chip. Onde você está, eles, né, copiam você. Eu andei em torno de 10 mil quilômetros. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa bateu no computador, né, e viu por onde eu andei, onde eu parei, onde eu dormi, tudo. Está tudo no computador. Tudo o seu celular copia você. Né? Diz um ritual contra complô e grava um vídeo rápido. Amém? Pronto, amém. Deixa eu ver aqui. Alguns vícios são provocados por vermes, tá? Pastor, tenho sonhado constantemente com salvando criança. Situações boas, salvando criança é bom. O senhor acredita em clone humano? Já tem. Acha que realmente já existe? Já. E se existe, seriam eles vazios, sem alma, criaturas do diabo? Não sei. Mas já existe misturado, né? Como foi nos dias de Noé, é nos dias de hoje. Não era clone? Os gigantes não eram clones? Filhos de
de anjos com mulheres? Chip é com CH ou com S, hein? Eu estou botando chip com CH. Com CH não, é com S. Como atrapalhar a comunicação dos chips? Rosineide Silva, muito boa isso aí. Tem como atrapalhar, tá? Pacto de Israel. Não, isso aí é pacto toda hora. Eles fazem, depois eles brigam e esses pactos não funcionam não. Vamos fazer as pazes, aí a briga começa de novo. Aí eles vão brigar até o final. As carnes deles se odeiam. Boa tarde, pastor. Sinto outra pessoa que conheço. O que é isso? Boa tarde, pastor. Às vezes sinto a outra pessoa que até conheço o que é isso. Não entendi. Pastor, o que significa sonhar? Pastor, vamos fazer pergunta na área? Né? Sinto que tem algo muito errado em minha vida, então vamos consertar em nome de Jesus. Né? Pastor, me responde da aliança. Chips. Chip é com CH. Eu botei SH. Tatuar o corpo é pecado, pastor? Eu acho que não, mas depende do que você tatua, né? Pastor, mantra é algo bom? Mantra é uma reza, né? De uma religião, mas o seu nome é o seu mantra. Amanda, toda vez que a pessoa fala Amanda, pastor, seria aqui colocamos um chip na minha mãe, o cabelo da minha mãe cai muito, já está muito calva. Usa quina. Bota quina na cabeça. Assim, pode botar no cabelo que a queda para. Tá? Quero mandar uma oferta, pastor. Me adiciona no WhatsApp. Falei lá, me responde. Coloca o nome, tá? Coloca o nome que eu vou olhar assim que eu sair daqui. Pode ser colocarmos o chip na minha mãe e tal. O chip seria espirituais e materiais. Sim, chip seriam materiais e espirituais. Pastor, eu tenho percebido que existem clones nefilins para se infiltrar na igreja. Qual salmo posso ler todo dia para me livrar do mal? 91. Pastor, energia que um parente morto pode atrapalhar? Pode. O pacto é oficial, pastor? Saiu essa semana? Sim. O pacto da aliança bendita? Não, é o pacto assim, mas é pacto direto, isso vai direto, ele faz todo, é oficial, né, é oficioso, assina papel, depois guerreiro de novo. Você é o meu sacerdote. Pastor, o que o senhor acha dos médiums? Né? Bem, vamos se prender a essa parte dos chips, tá? Então vamos lá, jogo rápido. Se você perguntar, eu respondo, tá? Existem chips materiais, chips espirituais. Chips são coisas antigas, que nasceu de Adão e Eva. Quando Lúcifer teve contato com Eva, colocou um chip em Eva, que passou para Adão, que passou para toda a terra. Somos chipados. Esses chips têm várias naturezas e são de diversas naturezas. São minerais, pedras, espinhos e germes. Alguns dos germes parecem o esperma de Lúcifer. Eles agem como se fosse uma só pessoa. Germes como toxoplasmose e o da raiva, eles agem como se fosse uma pessoa e são super inteligentes. Encontramos isso naquele MIB, Homem de Preto, que os extraterrestres são lombrigas. Encontramos no Simpson, onde os governantes da Terra são germes que babam. Né? Então, poderíamos concluir que existe uma correlação entre espíritos e germes. Veja aí no nosso canal, correlação entre espíritos e germes. E que eles são inteligentes e que dominam a mente humana. Já foi comprovado que os germes conseguem dominar a mente dos mamíferos. E os humanos são mamíferos, né? Então, o jogo rápido hoje se concentra nisto, que ao se fazer um pacto, ou bem ou mal, se coloca uma marca na pessoa. Deus fez isso também, né? E há exigências, como Sansão era chipado, Sansão não podia cortar o cabelo, então ele tinha uma marca, né? Encontramos que todo o judeu tem uma marca, a marca de Deus, que é a circuncisão.
que é feito no pênis do menino, né? No caso, uma marca feita só no menino. Também encontramos que espíritos também fazem marca e Deus também fazem marca, como, por exemplo, quando Caim matou Abel, Deus colocou um sinal em Caim, ou seja, chipou Caim. Que sinal foi esse? E não foi na geração de Caim, foi só em Caim. E Caim não foi burro, ao contrário, foi rico e poderoso. Bem, eu acredito que esclareceu bastante, né? Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é como anular esses chips. Aí tem que ver que tipo de chip é para ver a anulação. E sobre anulação dos chips, eu vou falar amanhã, tá certo? Como os chips, além de ser controlados, podemos receber intuições para implantar sistemas espirituais no mundo físico. Bem, como eu falei, tem chips bons, tem chips ruins. Chips bons, chips ruins, chips de Deus, chips dos espíritos. Tá? É uma marca, isso é uma lei. Quando um sucubo possui uma mulher, ele deixa algo dentro dela e pega algo dela. É uma lei. Deixar, pegar, pegar, deixar. Mesma coisa quando o homem dorme com a mulher também. Ele deixa alguma coisa e também pega alguma coisa. Você está me entendendo? Então, por isso que tem gente que controla a outra pessoa através dessa área. Tem alguma pergunta? Faça-me agora. Tire as suas dúvidas, né? Sobre chips, tá? Eu quero falar só sobre chips. Aí amanhã eu falo sobre tudo. Amanhã é sábado, né? Pastor, a Bíblia está falando que Eva teve relação sexual com Lúcifer. O livro de Melquisedeque fala, tá? Carícias amorosas. Pastor, o Senhor pode orar, Deus pode livrar da influência do mal. Li sobre reptilianos, espiritismo, etc., né? Sou evangélico, mas vi um vídeo de meditação transcendental. Pode orar, né? A gente ora exatamente para se livrar da influência espiritual. Criar um chip positivo como sinal de aliança com Deus, sim. A Arca da Aliança era um chip. Onde a Arca da Aliança estava, era um sinal que Deus estava. O templo era um chip. O templo é um chip, né? Onde o templo está, Deus estava e a prosperidade acontecia. Preciso falar com o senhor, pastor. Estou... cigarro na cabeça, me ajuda, está com a cigarra na cabeça. Isso é a sua glândula, né? A glândula pineal que está calcificada. Aí fica o ou é pressão alta, se não for pressão alta, é a glândula pineal, tá? Como desligar esse chip? Aí onde está? Tem uns que se desliga, tem outros que se atrapalha e tem outros que não se desliga nunca, tá? Existe um sinal químico. O objeto consagrado pode ser considerado chip? Pode. Alguém te dá um presente, benze esse presente, é um chip. Toma um remédio de verme, me livro desse demônio? Alguns sim. Tá? Alguns chips feitos de vermes. Mas alguns se calcificam, né? Se calcificam mesmo. O ozônio ajuda bastante. Ora por mim, pastor, minha filha. Olha, sinais na pele, cortes, lunduns de pele ou de osso podem ser chip. Pode não ser, pode ser apenas um corte, pode ser apenas uma marca, mas pode ser um chip, né? Anjos pode se apresentar com terceiro olho. Anjos têm terceiro olho, né? Sinal químico, como assim, pastor? Esses chips, eles lançam um sinal químico. É como se fosse uma tatuagem, é como se fosse uma ferradura. É como aqueles sinais que você bota na onça e você sabe onde a onça está, né? Ou seja, o cara coloca um sinal na onça para saber onde aquela onça está, se ela está correndo, aí você entra no computador, via satélite, e você sabe se a onça está correndo. A onça está correndo, a onça está namorando, a onça está brigando. Isso se faz muito em animal, né? Muito. Os sinais de nascença são chips, às vezes são. Aí, como eu lhe falei, preste atenção, viu, Patrícia, filha do Rei Jesus? Existem chips de Deus,
chips do diabo, chips de pactos, ou com Deus ou com o diabo, chips de anjos, chips raciais, né, que são chamados sinal. Por isso que os mais velhos falam, fulano tem um sinalzinho. Por que sinal? Porque é um sinal, né? Me explica melhor sobre sinais no corpo. Eu estou explicando, mulher. Faça pergunta. Seria como o gado que o dono marca. Ana Maria, exatamente. O diabo também coloca chip nas pessoas para atrair invejas, tudo. Invejas, problemas, né? Como identificar o chip colocado pelos demônios, né? Como fazer para retirar os chips. Então, como identificar é o seguinte: pessoas que são perseguidas pelos demônios constantemente, ela tem que procurar no cabelo da cabeça, tem que dar uma olhada no corpo, né? Se tem algum mundozinho, se tem alguma coisa, porque às vezes os chips não são identificados, porque às vezes são por dentro, né? Até pode ser no cérebro, pode ser dentro da vagina, tá entendendo? Eu acompanhei já vários casos de chip. Uma delas, uma mulher fez uma macumba para outra, né? Ou seja, a mulher deixou o cara casou com essa irmã, amiga minha, e ela criava um carocinho ao lado da vagina. Só que esse carocinho enchia de caroço. Parecia uma cândida, uma herpes, né? Só que quando a gente orava, esse caroço estourava, os demais estouravam, mas ficava um. Então ela era chipada, a macumba botou um chip, né? E esse chip foi para ela não ter filhos. Ela desistiu de ter filhos. Ela não teve filhos. Foi exatamente o que a outra fez. E eu não desisto, mulher, pelo amor de Deus, não desiste. Não, né? Teve uma vez que a gente orou e ela botou o bicho para fora, né? Eu digo, pô, e pronto. Não, vamos melhorar a situação financeira e tal. Engraçado, quando o bicho saía, ela pensava em melhorar a situação financeira. Aí ficava aguardando, o bicho voltava. E com isso, ela não engravidou, não teve filhos, e a macumba da outra se cumpriu, né? Infelizmente. Né? Quando se tem um problema desse tipo, né, precisa se agir rápido. Eles são sutis também, tá? São muito sutis. Tem chips que são sutis. Como retirar os chips? Bem, através da oração, tem alguns rituais, né? O caroço que teve, pode estourar? Pode. Ali tem um germe dentro, tá entendendo? Ou seja, pastor, filhos são chips, filhos são chips de Deus. E essa área de germes é muito usada pelos espíritos, muito, né? Muito mesmo, tá? Ele seleciona DNAs. Os ossos e dentes também, lugar preferido, certo? Exato. Bem, eu não quero falar nome de ninguém, mas existem algumas entidades que colocam, tá? Não importa qual é a religião, existem algumas entidades que colocam, né? Aí eles controlam tudo, é como se fosse a onça com o chip dentro, né? Alguns chegando a ter problemas, né? E um dos germes mais utilizados como chip é o ectoplasmose, toxoplasmose, né? Que é exatamente o germe do endemoniado gadareno. Porque Gadara era a terra dos demônios e dos porcos. E a toxoplasmose adora porco, né? E gato. Pensamento ruim, pastor. Sim, pode gerar pensamentos ruins, pode gerar loucura, pode gerar desmaios, pode gerar infertilidade, né? O que esses chips produzem? Um controle sobre você. Os espíritos dominam. Tá entendendo? Alguém falou, pastor, estão planejando um chip. Estão não, sempre usaram. Agora é que eles vão usar na matéria. Porque nós temos computador, é mais fácil, né? Entendeu? Havia entrado o pecado no mundo depois da queda do homem, a geração de Caim e Abel foi que entrou, os germes do pecado começaram a não ser tão fortes. Exato! Olha, Josilaine, é exatamente isso. Os pré-diluvianos eram tão desenvolvidos porque não havia entrado o pecado. Não, os pré-diluvianos já tinham pecado já, tá? O pecado começou em Adão e Eva, né? Mas eles viviam 1000 anos. Eles eram pecadores também, como igual a gente, só que eles viviam mais, né? Agora Adão e Eva,
e possivelmente uma certa geração não tinham isso. Para você ver, a chipada foi tão forte que os demônios não morrem. E por que o homem morre, né? Os sucubos são campeões de colocar chip. Mandei uma carta, pastor, com corrente de prata dentro para o senhor orar, usar o amuleto, sofro muito. O senhor mandou a carta com corrente de prata? Mandou quando? Não peguei essa carta ainda não. Lábios temporários pode ser decorrente de chip. Lábios, não sei, leporiano, eu não sei, eu não entendi. Feliz tarde, pastor, para nós. Bora compartilhar. Obrigado, Cristiano Trancoso. Dar o seu sinalzinho é muito bom. Olha o seu chip aí que gostou, né? Relatos de pessoas hostis dentro do corpo, pessoas doentes que nunca morrem, veio a morrer depois o hostia foi retirada. Existem coisas que são colocadas dentro do corpo, ratos são encontrados, cobras, lagartos, sapos, né? Os espíritos colocam faca, agulhas, né? Pastor, o chip vai ser um tipo de verme dentro do ser humano? Vai ser não, ele é um tipo. Eu estou falando de chips espirituais, tá? Mas o chip material já existe já está chegando. Deus queira e tenha misericórdia de nós. Pastor, meu filho de 6 anos sonhou, tal, só faço, tal, batia em um carro, né? Não, eu não quero falar sobre o sonho agora. O chip que o sistema que nós colocar, muda o nosso DNA, muda, altera. O sistema pode colocar, até o pensamento pode. Aquele cara, o Nikola Tesla, mostrou que o pensamento humano é uma onda magnética. É só você alterar a onda e o pensamento acompanha. Do nada, o meu marido me humilha, xinga, diz que odeia. Isso pode ser um espírito, né? Pode ser um espírito. Mandei já faz 10 dias, então deve estar lá no correio. Vou tentar pegar agora, tá certo? Existem infinidades de tipos de chips, né? Tantos colocados por Deus, quanto colocados pelos anjos, pelos diabos, né? Caro pastor, números são chips simbólicos. A linguagem de Deus é numérica, né? Tudo é numérico. Frequência de Fibonacci, tudo é numérico. A sequência de Fibonacci é um chip de Deus dentro de nós. Frequência de Fibonacci. Fri, bombom, naná, si. Né, Chiquinho? Sinto controlado, ter pensamentos ruins, pastor. Como posso me ver livre desse chip? Às vezes é um germe na cabeça. Pastor, vai o senhor saber dizer que vai ficar obrigatório? Vixe, pastor, vai o senhor me saber de quando vai ficar obrigatório? Eu não sei. Eu acho que a gente já é chipado já. Maldição hereditária é um chip? Sim. Bênção hereditária é um chip e maldição hereditária é um chip. Os judeus não são chipados, né? Não é cortada a pimbinha do menino? Não é cortada a pimbinha, não é cortado só o, né? É chamado circuncisão. Veja aí, circuncisão. Como é chip de Deus? Circuncisão é um chip. Algumas roupas podem vir chipada para servir de ponto de contato para os espíritos, sim, afetar a pessoa que está usando essas peças. Por isso também que alguns espiritualistas urinam, defecam, masturbam-se em poções e dão para os fiéis beberem, porque eles querem como se formar um germe, um chip dentro da pessoa. Existe germe que acompanha a pessoa do começo ao final da vida. A pessoa nunca fica bom. O voto de caridade, qual o segredo no mundo espiritual? Como se libertar do chip das maldições? Tem que saber qual tipo. São muitos, né? Me ajuda, pastor. Quero fazer uma bem-cumba. Hoje é o dia da bem-cumba, né? Então é o seguinte. Essa lei de troca é uma lei espiritual, né? A terra dá à árvore o que a árvore quer e a árvore dá para a terra o fruto. Você está entendendo? Senti algo na garganta, tipo isso, sim senhora, né? E tem uns que são horríveis, que eu não quero nem falar aqui, né? Então, preste atenção. Tem uns que vivem a vida todinha dentro da pessoa, como aqueles NIB, homem de preto, não tem aqueles germes, né? Que ficam tomando cerveja e tal, né? Então, esse bicho aí é um chip. Aí quando se ora ou se faz algum ritual, sai por baixo ou sai por cima,
né? Eu já fiz espírito que não queriam que mulher engravidasse, já fiz oração e desce, né? Agora é horrível, é coisa feia. Pastor, ora por mim, pastor. Vida sentimental, como se libertar do chip da maldição hereditária? Identificá-lo e fazer o ritual e a oração certa. Sonhei em lugar que mexiam com o espírito. Para saber até que pessoas faziam, fiquei com nojo nesse lugar até agora. Incubus coloca chip, sim. O sucubo coloca chip. Quem é possuída por sucubo, pega um pouco da personalidade do sucubo. Entendeu? Olha, um chip que o homem joga dentro da mulher. O que é um chip que o homem joga dentro da mulher? Quando há um ato sexual, né? Não há uma troca? Esperma, não é um chip? O esperma é o que um esperma? O que é um esperma? Você que já fez... Eu já fiz a 5ª série do 1º grau. Então eu sei o que é esperma. O que é esperma? Esperma é um negocinho que parece um sapinho correndo. E aí ela vai, entra na mulher e faz um menino. E o que o esperma tem? Informações que vão se somar com as informações da mulher. Então, olha, troca, tá entendendo? Você dá uma olhadinha aí sobre, você coloca assim, Lúcifer é serafim. Lúcifer é um serafim, Joilson de Assis. Aí eu falo sobre a personalidade, como é que surgiu, quem era ele. E também tem o livro de Melquisedeque. Livro de Melquisedeque, Joilson de Assis, que fala muito sobre a origem de tudo. Tá? Bem, gente, eu vou ficando por aqui, mas aí eu espero ter esclarecido melhor sobre chips dos espíritos. Quem é abençoado tem chip de Deus, quem tem a maldição tem chip da maldição, tá entendendo? Como é difícil tirar um chip da bênção, mas também é difícil tirar chip de maldição. E quem tem espírito tem chips, tem alguns fáceis de sair, outros muito difíceis. E existe uma correlação entre espírito e germes. Veja aí, espírito e germes, Joilson de Assis, tá? E também você pode fazer sua pergunta no YouTube. Eu quero saber isso, Joilson de Assis. Eu quero saber aquilo, Joilson de Assis. Aí vai ter um vídeo que fala sobre esse assunto. Se você colocar chips com CH, não, com SH, eu botei com SH, você bota assim, chip Joilson de Assis, aí você vai encontrar 2 vídeos de 1h30 falando sobre isso, tá? Existem muitos remédios bons que acabam, se você quiser se ver livre de espírito, se livre dos germes, tá? Existe uma íntima relação entre espírito e germe, Joilson de Assis. Dá uma olhada assim, espírito e germe, Joilson de Assis, você vai gostar bastante. Hoje eu não vou conversar muito com vocês, devido a alguns compromissos, hoje é sexta-feira, tá bom? Mas estamos aqui com o WhatsApp e vocês poderão enviar sua carta, lute pela sua libertação, tá? As nossas informações maiores, existem informações em todo o corpo, né? Pastor, fale mais, é tão prazeroso lhe ouvir. Maria Moura Azevedo. Ai, Maria, que coisa boa. Que bom que você gosta de ouvir, né? Mandei um zap pro senhor, pastor. Repete o número para me conferir. Paz e luz, pastor. Tchau. Tem alguma oração para libertar de sucubos? Tem sim. Amanhã eu vou fazer um jogo rápido sobre libertação, né? Como se libertar. Mas já tem no YouTube, você coloca assim, 7 passos para se libertar. Joilson de Assis. Nós vamos fazer uma só sobre esse assunto, tá bom? Essas informações passam somente pelo DNA? Sim. Quero te conhecer pessoalmente, José André. Amém. Um cheiro para você, José André, né? Coloca nossos nomes na oração na nossa família, pastor. Manda pelo zap, tá bom? Manda pelo zap. Meu zap é o 083-991-540166. Pá! Deus vos abençoe e vos guarde. Esse foi o jogo rápido falando sobre chips espirituais. Mas do mesmo jeito que existem chips espirituais, existem chips materiais, tá? E isso não é novo. Desde a antiga China, nós encontramos a tatuagem como símbolos dos clãs, né?
e compartilhamento de sangue, pacto de sangue. Por que pacto de sangue? Porque se corta o dedo, se coloca sangue com sangue. Então, as coisas mais antigas, não existe nada novo sobre a terra. Apenas algumas coisas, o homem e os espíritos vão aperfeiçoando. Tá bom? Deus abençoe, vos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau! Eu volto amanhã, hein? Deixa o seu like. Aqui está o endereço para você mandar a sua cartinha. E se você sentir de Deus mandar a sua oferta, tem aí as contas. A melhor para mandar a oferta é pela conta do Banco do Brasil. Essa é a primeira conta que tem aqui na descrição desse vídeo. E temos também o PayPal, onde você pode ofertar via cartão de crédito, qualquer bandeira de qualquer banco, de qualquer lugar, Brasil, Argentina, Estados Unidos, né? Tá bom? Ajuda o nosso ministério, Deus te abençoará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma dica para você estudar agora é sobre a lei dos sacerdotes. Dá uma olhadinha na lei dos sacerdotes. Procure o que você acha. Procure a libertação e você achará. Procure a felicidade e ela vai deixar você achar ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém.